Você deve conhecer o Khabib Nurmagomedov, lutador russo, cuja rivalidade com o Conor McGregor o tornou um dos lutadores mais populares da história. Além disso, o russo se tornou campeão do UFC e se aposentou com um cartel perfeito de 29 lutas, 29 vitórias e nenhuma derrota. E isso foi o suficiente para fazer com que muitos fãs passassem a considerar o Khabib um dos maiores lutadores de todos os tempos. E há quem o considere o maior lutador da história. Porém, apesar de todo esse legado, saibam que há muitos fãs que diminuem os feitos do Khabib, o acusam de montar cartel e o consideram um lutador superestimado. Mas será mesmo que o Khabib Nurmagomedov foi um lutador superestimado? Será que ele foi uma farsa? Enfim, eu irei falar sobre tudo isso ao longo do vídeo. Mas antes de começar a falar sobre, eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Juan Ramos, eu sou um simples fã de luta que decidi criar esse canal para compartilhar com vocês todas as minhas opiniões a respeito do UFC, do MMA, dos esportes de combate no geral. Gostaria de pedir para que você se inscrevesse no meu canal, deixasse o like que vai me ajudar bastante, eu que estou começando agora. Mas é isso, sem mais enrolações, vamos direto pro vídeo. O Khabib é sem sombra de dúvidas um dos lutadores mais marcantes da história do UFC, e não é à toa que a sua luta contra o Conor McGregor é até hoje a maior audiência da história da organização. Porém, no momento que ele estava no auge da sua carreira, que ele era um campeão dominante do UFC, aconteceu uma tragédia que mudou para sempre a sua vida. O seu pai, que também era o seu principal treinador e parceiro durante toda a vida, infelizmente veio a falecer durante a pandemia no ano de 2020. E o baque foi tão grande que o Khabib ele decidiu fazer uma promessa para sua mãe e afirmou que ele não lutaria mais sem a presença do seu pai. Dito e feito, após a luta contra o Gate, o Khabib surpreendeu a todos e decidiu pendurar as luvas após aquela luta, e o Khabib não lutou até os dias de hoje. Sendo assim, naquele dia o Khabib encerrou a sua carreira de forma bastante emblemática, sendo campeão do UFC e, acima de tudo, um lutador invicto. Porém, apesar do final de carreira bastante marcante, como vocês puderam ver, alguns fãs destacam as primeiras lutas da carreira do Khabib e aquelas antes dele finalmente chegar no UFC, para mostrar que de fato ele não merece ser considerado um dos maiores lutadores de todos os tempos e que o seu cartel de 29-0 na verdade não merece ser tão exaltado assim. Mas vamos lá, isso de fato faz algum sentido? Pois bem, ao longo do vídeo eu vou lhe mostrar alguns fatos e daí você tira suas conclusões. Antes de chegar no UFC no ano de 2012, o Khabib já tinha feito 16 lutas profissionais de MMA em eventos que ocorriam no leste europeu. Porém, é daí que surge a polêmica, porque nessas lutas que o Khabib fez no início da carreira nesses eventos menores, eu diria que ele não enfrentou adversários tão competitivos assim. Por isso eu decidi separar aqui alguns dos resultados que geram mais polêmicas entre os fãs. E vamos lá. E falando sobre a sua estreia como profissional, o Khabib estreou no ano de 2008 enfrentando o lutador Vucal Bayramov, lutador esse que se aposentou com um cartel negativo de apenas uma vitória e 4 derrotas. E na sequência, na sua segunda luta como profissional, o Khabib enfrentou o lutador russo Magomed Magomedov, que nessa ocasião ele tinha 4 lutas e 4 derrotas. E posteriormente esse lutador se aposentou com um cartel também negativo com 3 vitórias e 9 derrotas. Partindo para sua oitava luta, o Khabib enfrentou o lutador Vitaly Ostrovsky, lutador que na ocasião possuía 5 vitórias e 5 derrotas. Só que posteriormente ele veio a se aposentar também com um cartel negativo de 9 vitórias e 13 derrotas. Seguindo para sua 12ª luta como profissional, as coisas começaram a ficar um pouco pior, eu diria. O Khabib estava enfrentando o lutador Ashot Shahinian, eu não sei se o nome dele se pronuncia assim, então vai desse jeito mesmo. E nessa ocasião esse lutador tinha apenas 2 lutas na sua carreira, saindo derrotado nas 2 ocasiões, enquanto o Khabib já tinha 12 lutas e 12 vitórias. Então daí você já tira um pouco da bizarrice, e também vale destacar que na sequência esse lutador ele se aposentou com um cartel também negativo de 2 vitórias e 5 derrotas. E na sequência veio aquele caso que pra mim é o mais bizarro de todos, velho. Porque vamos lá, na sua 15ª luta profissional, a penúltima luta antes do Khabib finalmente chegar no UFC, ele tava enfrentando o estreante Vadim Sandulitsky. É isso mesmo, velho, o Khabib na ocasião já era um lutador com uma certa experiência, 14 lutas profissionais, 14 vitórias, prestes a chegar no UFC, o cara tava enfrentando um lutador estreante, velho. Sinceramente, ao meu ver, essa luta não tem explicação, a não ser que o cara tava montando o cartel na cara dura, bicho. Muitos fãs criticam essa luta até hoje e o resultado não podia ter sido diferente, a não ser uma vitória do Khabib, como foi o que aconteceu. Enfim, eu não citei todas as lutas do Khabib antes de chegar no UFC para não ficar um vídeo cansativo, então eu decidi separar essas que eu citei porque eu diria que são as mais impactantes, eu diria.
diria. E é por isso que muitos fãs dizem que esse seu cartel de 29-0 na verdade não passa de uma enganação, pois boa parte dessas vitórias foram contra adversários de baixíssimo nível e por isso tem muitos fãs que o acusam de montar cartel. E caso você não conheça o termo montar cartel, é basicamente quando o lutador no início da carreira pega adversários fáceis para construir um grande número de vitórias para ter um cartel relevante para que ele consiga chegar no UFC mais fácil, eu diria. Após ver todos esses fatos, você também pode pensar, isso pouco importa, o que importa de fato é o que o Khabib fez dentro do UFC. E eu diria que você está certo, porém tem muitos fãs que também menosprezam a trajetória do Khabib dentro do UFC e falam que na verdade não foi tudo isso. Até porque vale destacar que quando o Khabib conquistou o cinturão do UFC, ele disputou o cinturão que estava vago devido ao longo tempo de inatividade do Conor McGregor. E para isso ele teve que enfrentar o Al Iaquinta, que na ocasião ele pegou a luta em cima da hora e também ele era apenas o 11º colocado do ranking. Ou seja, os fãs olham para isso e falam, pô, o Khabib não enfrentou o maior desafio da categoria para conquistar o cinturão, ele apenas derrotou o mediano Al Iaquinta. E para finalizar, eu gostaria de destacar também que tem muitos fãs que menosprezam o fato do Khabib ter se aposentado invicto, que ao meu ver é um grande feito. Porém, tem gente que alega que ele só se aposentou invicto porque ele se aposentou precocemente. Como eu citei, o Khabib ele se aposentou após a morte do seu pai e ele se aposentou muito cedo com apenas 32 anos de idade. Ou seja, tem fãs que olham para esse fato e afirmam que o Khabib não lutou tempo o suficiente contra a elite da divisão peso leve do UFC e por isso ele conseguiu se aposentar invicto. E é por isso que tudo que eu falei ao longo desse vídeo que tem muitos fãs que dizem que o Khabib na verdade não é isso tudo. Por fim, eu não quero diminuir os feitos do Khabib, até porque a gente lembra bem do momento do seu auge, né, antes dele se aposentar, como o Khabib era visto praticamente como imbatível na divisão peso leve. E de fato era muito improvável a gente imaginar o Khabib sendo derrotado naquela época. Porém, apesar de tudo que eu citei, eu não creio que um lutador superestimado ou até uma farsa, como muitos afirmam, seria capaz de conquistar o cinturão e defender 3 vezes contra Conor McGregor, Dustin Poirier, Justin Gaethje, como fez o Khabib. Mas e aí, qual a sua opinião a respeito do Khabib Nurmagomedov? Você o acha um lutador superestimado, uma farsa, ou o considera um lutador embaçadíssimo e não é à toa que ele se aposentou invicto? Enfim, deixe sua opinião aí nos comentários porque será um prazer dialogar com vocês. E para finalizar, eu gostaria de agradecer você que chegou aqui ao final do vídeo e pedir novamente para que você deixasse o seu like, se inscrevesse no meu canal, ativasse o sininho que vai me ajudar bastante. Eu que tô começando agora com esse meu humilde canal. E é isso, velho. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.